Oi, irmãos e irmãs da família Cenáculo, um dia agraciado para todos vocês. Eu estou agora fazendo essa formação para falar do tempo do advento. O que a gente compreende por tempo do advento. Esse nome advento é um nome que vem do latim adventus, que quer dizer chegada. Isso aí é do verbo advenire, ou chegar a, né? Ele é o primeiro do tempo do ano litúrgico, né? Vocês sabem que o nosso ano litúrgico ele não coincide com o nosso ano civil. O nosso ano civil vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não é o caso do nosso ano litúrgico, né? Então, ele corresponde assim a 4 semanas que antecedem o Natal. Todo ano é assim. As 4 semanas que antecedem o Natal, ou seja, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós é um tempo de preparação, é um tempo de alegria, é um tempo de expectativa, onde a gente espera pelo nascimento de Jesus. E vivemos assim, nesse período do arrependimento, além de nós promovermos a fraternidade e a paz durante esse período, né? Aí você me pergunta, e aí? Como é que isso tudo começou? Como tudo isso começou? Então a primeira referência a esse tempo do advento ele vem na Península Ibérica, né? Quando no ano 380 houve o Sínodo de Saragoça, né? De Saragoça na Espanha, que prescreveu a preparação de 3 semanas para a Epifania. E a Epifania, vocês sabem, é a manifestação de Deus. É um nome que quer dizer manifestação de Deus, é Epifania. É uma data em que, antigamente, também se celebrava o Natal. Então, na Gália, a Gália atualmente é a França, é o país da França, né? O bispo de Tours, depois eu escrevo essa palavrazinha para você compreender, chamado Perpétuo, instituiu 6 semanas de preparação para o Natal. E em Roma, né, o sacramentário gelasiano cita o advento no fim do século V. Então isso tudo é história. Porém, nós temos relatos ainda do advento que começou a ser observado entre os séculos IV e o século VII, né, em vários lugares do mundo, como assim uma preparação para o tempo de Natal. No final do século IV, aliás, já na Gália, que atualmente é a França, e na Península Ibérica também, que atualmente é Portugal e Espanha, tinha assim um caráter de ascético, né? O jejum, você avançava nesses dias fazendo jejum, abstinência, né? Por 6 semanas, como na Quaresma, né? Quaresma, chamada Quaresma de São Martinho. Então esse caráter ascético para a preparação do Natal se devia à preparação dos catecúmenos, né? Que é para o batismo e na festa da Epifania. Então somente no final do século VII, ou seja, 600 e pouco, em Roma, é que foi acrescentado o aspecto escatológico do advento, né? Recordando a segunda vinda do Senhor, passando a ser celebrado durante 5 domingos. E aí, surgido na Igreja Católica, ele também passou para as igrejas reformadas, em particular a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Metodista e a Igreja Batista, entre outras, né? E a Igreja Ortodoxa tem um período de 40 dias de jejum em preparação para o Natal. Ou seja, essa Igreja Ortodoxa que fica lá pessoal na Grécia, na Rússia, esses lugares assim, né? Então, esse é um pouco da história do advento, né? E qual é a teologia do advento? O advento ele recorda a dimensão histórica da salvação. Ele evidencia essa dimensão escatológica do mistério cristão e ele nos insere no caráter missionário da vinda de Cristo. Então, ao serem aprofundados os textos litúrgicos desse tempo, a gente constata na história da humanidade o mistério da vinda do Senhor, que de fato ele se encarna, se torna a presença salvífica da história, confirmando a promessa e a aliança feita ao povo de Israel. Deus que, ao se fazer carne, né, planifica o tempo. Isso aí você
compreende em Gálatas 4, no versículo 4. Então ele se torna assim próximo do reino de Deus, Marcos 1, versículo 15. Então o advento ele recorda também o Deus da revelação, aquele que era e que vem, Apocalipse 1, de 4 a 8, e que será sempre realizando, ou estará sempre realizando a salvação, mas cuja consumação só se cumprirá no dia do Senhor, no final dos tempos. Quanto à espiritualidade do advento, Deus é fiel às suas promessas, né? E o Salvador virá, a alegre expectativa que deve haver nesse tempo. E não só ser lembrada, mas vivida, pois aquilo que se espera que acontecerá, com certeza. Portanto, não se está diante de algo assim, irreal, fictício, passado, mas diante de uma realidade concreta e atual. Eu diria também que a esperança da igreja é a mesma de Israel, já realizada em Cristo, mas que só se consumirá na parousia. Vocês viram que eu falei agora há pouco de epifania, e agora eu vou falar de parousia. Parousia quer dizer a volta do Senhor. Parousia, volta, né? Então, volta do Senhor. Por isso, o brado característico nesse tempo é de Maranatá. Maranatá. Vou escrever isso aí no rodapé. E o que é que significa Maranatá? Significa vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Então o advento também é um tempo propício para a conversão. Só assim, eu diria, sem o retorno de todo ser a Cristo, não há como viver a alegria e a esperança na expectativa da sua vinda. Então é necessário que nós preparemos o caminho do Senhor. Isso aí vai estar em Isaías 40, de 3 a 5, vem citando. Então nas nossas vidas isso aí vem se concretizando, lutando incessantemente contra o pecado, através de uma maior disposição para o nosso tempo de oração e mergulhando também na palavra, porque nós precisamos realmente mergulhar na palavra, não é isso? Então, no advento, a gente sempre tem que lembrar de 4 personagens principais, né? E esses personagens são quem? Isaías, João Batista, São José Operário e quem mais? Isaías, João Batista, São José Operário. Envolve outras pessoas, é claro, né? Então, Isaías por quê? Porque durante os tempos difíceis do exílio, todo o povo israelita levava a consolação e a esperança. E na segunda parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 até o 55, que é o livro chamado Livro da Consolação, ele anuncia a libertação daquele povo, né? E fala de um novo e glorioso êxodo, né? A criação de uma nova Jerusalém, e animando assim as pessoas que estavam exiladas, né? Esse livro da Consolação, ele relata fatos do tempo de cativeiro, certo? São 3 partes de Isaías, mas não vamos falar sobre isso agora não. O segundo personagem é João Batista. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, sabia? Ainda que ele só tenha sido relatado no Novo Testamento, mas ele é o último profeta do Antigo Testamento. Segundo Jesus, né, ele falou em Lucas 7, de 26 a 28, que é assim: o maior entre os que nasceram de mulher, o mensageiro que veio diante dele a fim de preparar o caminho, né, anunciando a vinda de Jesus. Então, pregando ao povo a conversão, né, e o conhecimento da salvação e o perdão dos pecados. Lucas 1, 76 e seguintes. A figura de João Batista, ao ser o precursor, aquele que aponta como presença já estabelecida no meio do povo, encarna assim todo o espírito do advento. Por isso é que ele ocupa um grande espaço na liturgia nesse tempo do advento, em especial no segundo e no terceiro domingo. O terceiro personagem é São José Operário, né? E nos textos bíblicos do advento ele se destaca
como esposo de Maria, como um homem justo e humilde, né, que aceita a missão de ser o pai adotivo de Jesus. Ao ser da descendência de Davi, ele, José, que é da descendência de Davi e não Maria, ele é um pai legal de Jesus. Né? José tem um lugar especialíssimo na encarnação, né? Porque permitiu que se cumpra assim em Jesus o título messiânico de filho de Davi, por conta disso. Né? José é justo, né? Por causa de sua fé e comunhão com Deus. Agora vamos falar da celebração do Advento. O Advento deve ser celebrado com sobriedade, né? e discreta alegria. Né? Tanto é que nesse tempo do Advento a gente não canta glória em nenhuma das missas, certo? Porque esse glória está reservado para o nascimento. Aí sim, a gente vai clima de total alegria, né? Então, o diretório litúrgico da CNBB orienta assim, que as flores e instrumentos que sejam usados tudo com moderação, para que não seja antecipada a plena alegria do Natal de Jesus. Né? Falar aqui dos paramentos litúrgicos, né? Da casura, da história, do vial, do símbolo, mas eu vou deixar isso para outra oportunidade. Né? Nós vamos falar mesmo assim diretamente dos símbolos do Advento, aquilo que a gente vê mais diretamente. Né? Então, dentre esses símbolos do Advento, a gente tem a coroa, né? Também se chama de grinalda, ou então de guirlanda. Essa coroa do Advento é feita de galhos, né? De verdes entrelaçados, né? Formando um círculo, no qual são colocadas 4 grandes velas. Né? E cada vela dessa representa uma semana do Advento. Essas 4 velas a gente, quando entra na igreja, a gente vai vendo, né, que elas estão dispostas ali ao lado do altar. São 4 grandes velas e a cada semana é acendida uma. Na primeira semana acende-se a primeira, na segunda semana continua acesa a primeira e acende-se a segunda e assim por diante. Né? Então, essa luz, ela indica a proximidade do Natal, quando Cristo, assim, a luz do mundo, brilhará para toda a humanidade. Né? Então ela representa também a nossa fé, a alegria de Deus que vem, o Advento, aquilo que vem. Né? Advento, aquilo que vem. E essa forma circular da coroa assim, é um sinal do amor de Deus que é eterno. Né? Além disso, esse círculo dá uma ideia de elo, né? De união entre Deus e as pessoas, uma grande assim aliança. Aí tem também uma fita, tem um laço vermelho, né, envolvendo a grinalda, simbolizando o amor de Deus. Né? E o Espírito Santo aqui fica a embalar toda a criação, que é remida, né? Essa criação que é remida com a chegada de Jesus. Então as bolas também que existem nessa coroa, né? Elas simbolizam o quê? Os frutos do Espírito Santo que brotam no coração de cada cristão. Então, resumindo assim, a coroa é o símbolo da vitória e do prêmio pela vitória. E vamos lembrar a coroa de louros, né? A coroa dos ramos de oliveira, com a qual são coroados os atletas virtuosos nos Jogos Olímpicos. Né? Então, ali também, essa guirlanda verde, né? Representa o quê? Representa a esperança. Então, nessa coroa são colocadas 4 velas, que são acendidas uma a cada semana. A primeira vela, ela é uma vela roxa, né? Uma vela roxa. Muitas igrejas, às vezes, mudam as cores, mas eu vou falar da minha experiência. Na primeira vela, no primeiro domingo, é uma vela roxa, certo? Ela lembra o perdão que foi concedido a Adão e Eva. No segundo domingo, a vela que é acesa é a vela verde, né? Que simboliza, assim, vamos dizer, a esperança. Simboliza a fé de Abraão, a quem foi anunciada a terra prometida. E ela também representa, ou lembra, João Batista, né? E o nosso desejo de conversão. Foi para isso que João Batista vinha, para a pregação dele no início, com a chegada de Jesus. O terceiro domingo se acende uma vela rosa, né? Ou rosa, como as pessoas falam, né? Que lembra a alegria de Davi. Então, o terceiro domingo representa essa rosa,
a vela rosa, que lembra a alegria de Davi ao receber de Deus a promessa da aliança eterna. O quarto domingo, nós temos uma vela branca, né? Essa vela branca, ela recorda os profetas que anunciaram a chegada do Salvador. Então, só para lembrar que o roxo simboliza a conversão e a rosa, a vela rosa, né, representa a alegria, a expectativa do encontro com Cristo em meio à conversão, né? No início, nós vemos que a coroa sem luz e sem brilho está apagado, então recorda a experiência da escuridão do pecado. Então, à medida que vai se aproximando do Natal, nós vamos acendendo uma a uma essas velas, né, que representa assim a chegada no meio de nós do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus já como luz do mundo, né, aquele que vai dissipando, que vai acabando com a escuridão, trazendo nos nossos corações uma reconciliação tão esperada. Então, o mais adequado é que todas essas velas da coroa do Advento sejam roxas, né? Com exceção de uma, que pode ser rosa, que é para lembrar aquele domingo de alegria, o terceiro domingo, que também é chamado de domingo gaudete, né? Rapidamente, assim, nas tradições, as velas também têm outro significado. Como, por exemplo, a primeira vela representa os profetas, a segunda vela é de Belém, a terceira vela é dos pastores, a quarta vela é dos anjos. Mas isso sentiu, né, nas pessoas. Então eu espero ter contribuído com vocês para falar um pouco sobre isso, tá bem? Eu espero ter ajudado. Shalom do Pai para vocês.